Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos no ar com o terceiro dia do nosso podcast De Pastor para Pastor, a excelência do ministério. Hoje nós temos um assunto importantíssimo que nós queremos abordar com os irmãos e eu quero convidar você para estar conosco até o final, porque esse assunto vai abençoar muito o seu ministério, a sua vida. Hoje o tema é vida consagrada, é isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre mais um passo importante, né? Lembrando que o nosso tema geral é justamente esse, 10 passos para a excelência do ministério. E hoje nós vamos falar sobre vida consagrada. Bom, eu quero dar um bem-vindo a todos vocês que já estão conosco e eu quero pedir aqui que você segure aí na transmissão junto comigo, porque eu quero compartilhar, já que todos os dias eu tenho aqui cooperadores que estão comigo aqui no escritório para fazer esse compartilhamento, mas hoje, por ser domingo, eu estou sozinho aqui, né? Então hoje eu tenho que compartilhar sozinho o link da transmissão, por isso eu peço aí um pouquinho da sua paciência para poder a gente continuar esse estudo para a glória de Deus. Gente, eu quero lembrar vocês também, enquanto eu estou aqui fazendo esse compartilhamento, eu quero lembrar vocês que nós estamos se aproximando de um grande seminário que vai acontecer, que é o seminário de pastor para pastor. Este seminário é online com certificado, tá? É um treinamento para obreiros, líderes, pastores, obreiras, homens e mulheres de Deus que estão buscando o aperfeiçoamento no seu ministério. E nós teremos esse seminário de pastor para pastor de 11 a 15 de julho, 100% online e 100% gratuito, sempre às 22 horas. Então, de 11 a 15 de julho, serão 5 dias basicamente aí de um grande treinamento que nós vamos receber com a participação de muitos pastores, líderes, obreiros de todo o Brasil. Muitos líderes vão estar conosco, vai ser uma bênção. Inclusive, nós já estamos recebendo aqui o apoio, né, de pastores, como por exemplo o pastor Carvalho Júnior, um dos pregadores dos Gideões Missionário. Ele vai estar participando também. Nós estamos aí lançando também um convite, né, ao pastor Alexandre Martins, que é o meu irmão, que é teólogo, que é o reitor da Escola de Líderes no Brasil. Nós temos também o pastor Samuel Procópio, que também está sendo convidado para participar desse evento. Muitos pastores, pastor Cléo Márcio, que também é um professor de teologia, também muito abençoado por Deus. Enfim, nós teremos a participação de grandes líderes da nossa nação, pastores, obreiros, pregadores, capelães e capelãs. Muitos capelães vão participar ao vivo desse momento tão especial. Então eu quero convidar você para ficar atento, para ficar de olho, porque está chegando o dia, viu? Está chegando o dia, será de 11 a 15 de julho, tá bom? Já estou concluindo aqui, pessoal, o nosso compartilhamento. Eu quero aproveitar e pedir para você fazer a mesma coisa. Faça isso agora. Olha, deixa eu fazer um pedido especial para você. Se inscreva nesse canal, porque esse canal vai abençoar muito o seu ministério, sua vida. Se interesse pela sua chamada, tá bom? Ninguém pode se interessar pela sua chamada mais do que você. Ninguém pode acreditar mais na sua chamada do que você. E você que se interessa, invista na sua chamada. Então, começa se inscrevendo nesse canal, porque vai ter muito conteúdo gratuito aqui para você. Além disso, eu peço a você que compartilha, dá o seu dedinho, né, o seu like, faça isso, dá o seu dedinho, porque é muito importante para o YouTube compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Cada like que você dá, no mínimo mais 5 pessoas vai ver esse vídeo só porque você apertou o dedinho, tá? Então faça isso, aperte o seu dedinho aí e em seguida compartilha, pega esse link que você usou para entrar aí e manda ele para no mínimo 10 pessoas. Eu vou fazer a mesma coisa agora, olha, como eu estou fazendo aqui já, né? Olha aqui, ó. Isso aqui chama-se compartilhamento. É algo tão importante para quem está fazendo esse trabalho que vocês não têm ideia o quanto isso é importante, tá bom? Então faça isso, ó, faça como eu estou fazendo aqui agora. Pega aí o seu link que você usou para entrar nessa transmissão e compartilhe aí, por gentileza, tá bom? Faça isso que você vai estar abençoando
nosso trabalho, abençoando o Instituto Unicage, tá bom? Faça isso. Bom, gente, já concluí aqui, agora nós vamos entrar na nossa aula de hoje, nosso assunto tão importante deste dia, que é justamente esse tema, né? Vida consagrada. Hoje nós vamos falar sobre isso, pessoal. Vida consagrada. Deixa eu perguntar primeiro para você o seguinte: você está feliz? Né? Eu vou te chamar hoje de comandante. Você hoje é um líder, né? Você é um líder sempre, né? Você, alguma área da sua vida você lidera, né? Se você não lidera igreja, mas você lidera uma família, você lidera um trabalho, você lidera um cargo na empresa, você lidera o setor que você trabalha. Alguma coisa você lidera e quando você não estiver liderando nada, você lidera a sua própria vida. Abaixo de Deus, quem lidera a sua vida é você, tá certo? Então, eu vou te chamar hoje de comandante. Você está bem, comandante? Como é que você está? Líder, você está bem? Líder homem, líder mulher, né? Você está bem? A minha irmã que é líder, você está bem? Meu irmão, meu querido pastor, obreiro, você está bem? É muito importante saber se você está bem. Coloca aí no comentário, coloca no comentário embaixo: pastor, estou muito bem. Pastor, estou passando por uma provação aqui, preciso de oração. Você precisa de oração, você é um líder que precisa de oração. Eu preciso, né? Se você é um líder que você precisa de oração, deixa aí embaixo agora, porque no final hoje eu vou fazer uma oração por você. Então deixa aí embaixo o seu comentário, o seu nome e a cidade de onde você está falando, tá bom? Que eu vou orar por você daqui a pouquinho. Mas se você está precisando de uma oração, precisando que um líder espiritual ore por você, ministre sobre a sua vida, isso é tão importante, gente, vocês não têm ideia. Eu, graças a Deus, sempre tenho líderes que estão orando por mim. Meu pastor presidente, o presidente da minha convenção, os pastores que me conhecem. Eu sempre peço aos irmãos: ore por mim, ore pelo meu ministério. Então, se você está precisando de uma oração, coloque aí no comentário abaixo agora. Coloque o seu nome, a sua cidade. Se você não quer expor o problema que você está atravessando, não tem problema, tá? Não tem porquê. Mas você coloque aí o seu pedido de oração. Eu quero receber uma oração. Eu preciso de uma ministração sobre a minha vida. Meu nome é fulano de tal. Eu moro na cidade tal, do estado tal, né? Não põe só o nome da cidade, não. Põe o estado também, porque senão fica difícil para mim saber, tá bom? Mas eu quero orar por você hoje. Hoje eu vou fazer aqui a minha função de sacerdote, eu vou ministrar sobre a sua vida, tá bom? Gente, vida consagrada é o tema de hoje, lembrando que nós estamos num tema geral que é 10 passos para a excelência do ministério, e hoje nós vamos falar sobre vida consagrada, que é o terceiro passo, né? Se você perdeu o primeiro passo e o segundo passo, tem aí no canal, depois você dá uma olhadinha, tem o primeiro passo e tem o segundo passo aí para você assistir esses vídeos que vão abençoar a sua vida, tá bom? Mas eu quero ler com vocês, eu vou pegar aqui a minha Bíblia, né? Hoje eu já tomei até um cafezinho hoje na minha xícara da Unicage, tá bom? A xícara do Instituto Unicage, né? E agora eu quero ler com vocês aqui, pessoal, eu quero ler com vocês o Salmo 141, tá bom? Vamos ler aqui o Salmo 141, porque esse Salmo, ele é uma preocupação de Davi com a sua vida consagrada, com a sua vida santificada, né? Então o Salmo 141, ele pede oração, ele ora a Deus pedindo direção, pedindo ajuda e clamando por uma vida consagrada. Então ele disse assim: olha, Senhor, a ti clamo. Olha só isso aqui é muito forte. A ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha oração quando eu te clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma grande, aliás, melhor dizendo, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Olha só que coisa tremenda, né? Depois ele disse assim no verso 4: não deixes que o meu coração se incline para as coisas más, para praticar obras más com aqueles que praticam a iniquidade. Não coma eu das suas delícias. Firma-me o justo, e será isso uma benignidade.
Repreenda-me, olha só, repreenda-me, e será um excelente óleo que não me ferirá a cabeça, porque orarei continuamente contra as maldades. No verso 6 ele disse: quando os seus juízos forem derrubados do penhasco, ouvirão as minhas palavras, pois são verdadeiras. Oh, glória a Deus! Os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura, como se alguém fendera e partira lenha da tarde. Mas os meus olhos te contemplam. Aleluia! Os meus olhos te contemplam, ó Deus, ó Senhor, em ti confio. Não desnudes a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram, dos laços corrediços, dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Então aqui Davi está pedindo ajuda para Deus, está pedindo socorro, é um pedido de socorro, meus queridos irmãos, e aqui nós temos muito o que aprender, porque só para que vocês tenham ideia, consagrar a vida, né, significa dedicar-se inteiramente a algo ou a alguém. Tá certo? Então, consagrar-se à vida significa dedicar-se inteiramente a uma divindade, dedicar-se inteiramente a algo ou alguém, tá? Por exemplo, eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Um artista consagrado é alguém que já provou sua capacidade por um tempo. Ou seja, o artista, quando você diz esse aí é consagrado, é por quê? Porque ele já provou a sua capacidade. Ele tem uma vida de dedicação naquilo que ele escolheu. Ele construiu essa autoridade. Isso é muito importante, tá? E aí nós vamos aprender que o desejo de santificar ou de consagrar a vida, ele é produzido pelo Espírito Santo que nos convence do pecado. Toda pessoa que é levada a consagrar sua vida é porque ela está sendo revestida, impulsionada, ela está sendo produzida pelo Espírito Santo. Esse desejo de ter uma vida consagrada é uma inspiração do Divino Espírito Santo. E aí nós temos aqui um texto que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, que diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vossa vida consagrada, separada. A palavra santificar significa separada para uma finalidade. Então eu tenho que ter uma vida consagrada e santificada. Ou seja, consagrada por quê? Porque ela é dedicada a uma divindade. E é santificada por quê? Porque ela é separada para esta dedicação. Eu separo a minha vida. Olha só como que as duas palavras estão bem relacionadas. Santificação e consagração. Santificar significa separar para uma finalidade. Então eu separo a minha vida para uma finalidade. Qual é a finalidade? Ter uma vida dedicada, consagrada, dedicada a uma divindade, ao Senhor, ao Jesus de Nazaré, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Então Davi, nesse Salmo 141, meus queridos, ele expressa a sua vontade de consagrar sua vida a Deus. Suas palavras são fontes de inspiração para nos dar esse interesse, para nos inspirar a consagrar a nossa vida ao Senhor. O texto aqui que nós lemos, ele vai citar algumas partes do corpo que demonstram o nível da sua dedicação espiritual. Você sabia que a consagração, ela não é só no espírito, né? A consagração, ela começa no corpo. Quando você santifica o corpo, você está separando o seu corpo para que esse corpo seja dedicado a uma divindade, dedicado ao propósito dessa divindade. Então, olha só o que o salmista nos ensina. Ele nos ensina que algumas partes do corpo
Elas podem indicar o nível da sua dedicação espiritual. Então ele começa no verso 1 dizendo: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa, olha só, dá-te pressa em me acudir. Inclui, ou melhor dizendo, inclina os ouvidos à minha voz quando eu invoco. Deixa eu ler o versículo todo para você entender. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando a ti clamo. Aqui, o primeiro pedido de consagração do salmista foi pelos seus ouvidos. Ah, meus irmãos, que coisa linda. Ele diz, olha, inclina os ouvidos à minha voz quando a ti clamo. E aqui, quando o salmista pede para que Deus o ouça, é porque ele também estava querendo ouvir a voz de Deus. A oração, ela é um relacionamento, onde você fala com Deus e Deus fala com você. Se formos ouvir tudo que as pessoas dizem, tudo que as pessoas querem falar para nós, às vezes nós não vamos conseguir agradar ninguém, porque um quer uma coisa, outro quer outra, um pede uma coisa, outro pede outra, um quer de um jeito, outro quer de outro. Você já viu como é que é? Até na igreja é assim, né? Você faz uma reunião de obreiros, às vezes você tem que chegar lá, já na reunião, com uma decisão imposta, com uma causa já definida, porque se você for pedir se você for pedir e demonstrar interesse em ouvir a opinião de todos, aí começa aquela confusão, cada um quer de um jeito, outro quer de outro. É igual você escolher farda para festa de círculo de oração. Você já viu como é que é escolher farda para festa de círculo de oração? Você vai escolher a farda, a regente, né, as dirigentes do ciclo de oração, juntas vão escolher uma farda, aí quando vão mostrar para as irmãs e pedir opinião, aí uma quer vermelho, outra quer amarelo, outra quer azul, a outra diz, essa aí eu não visto, eu não uso dessa cor, eu não gostei da cor desse sapato, eu queria que fosse essa cor, eu queria que fosse preto, eu queria que fosse, né? E aí começa aquela dissensão, aquela confusão, porque cada um quer do seu jeito. Se você for ouvir a todos, né, cada um expressar seu jeito, sua vontade, irmãos, fica difícil você conseguir agradar a todos. Sabe o que é bom? É você ouvir a voz de Deus, é você falar com Deus e ouvir Deus falar com você. É você buscar a orientação do Espírito Santo. Eu já passei por diversas batalhas no ministério. Você sabia disso? Já passei por diversas batalhas no ministério. Levantes, perseguição, né? É obreiro que se invoca contra o ministério e às vezes está dirigindo uma congregação, aí quer tomar aquela congregação. É obreiro que gosta de falar mal de pastor. É perseguição. Quem é que nunca passou por isso? Talvez você que está aí me assistindo ainda não passou por isso, porque um dos dois, ou você não é pastor, ou você é novo no ministério, tá? Ou você não é pastor, ou você ainda não viveu essas experiências. Mas eu, só em São Paulo, eu passei 14 anos quase pastoreando. Aqui em São Luís já estou indo para 3 anos e pouco pastoreando também. Então dá em torno de 17 anos pastoreando. Você não tem ideia do que eu já passei para chegar até aqui. E o meu pai, pastor presidente, pastor José Martins, que tem 42 anos de ministério, você não tem ideia o que esse homem já enfrentou para chegar nesses 42 anos de ministério firme, casado com a mesma esposa, 55 anos, homem de Deus, sem nenhuma mancha no seu ministério. Minha mãe, 35 anos dirigindo o ciclo de oração, sem nenhuma mancha no seu ministério, sem nunca terem se envolvido em um escândalo. Isso não é fácil, meus irmãos. Você imagina quantas batalhas, quantas perseguições este casal enfrentou. Eu não falo nem de mim, que só estou 17 anos no ministério. Eu ainda sou muito novo, tenho 20 e poucos anos de crente, ainda sou muito novo na fé. Eu ainda sou conscrito na fé, ainda estou dando os primeiros passos no ministério. Mas esses homens que têm 40 anos de ministério, 35 anos de ministério, 50 anos de ministério, como eu conheci um pastor há pouco tempo, com 50 anos de ministério, 52 anos de ministério. Gente, vocês não têm ideia quais foram as batalhas que foram enfrentadas. Mas tem hora que você tem que parar tudo para ouvir Deus falar com você. Os teus ouvidos têm que estar atentos àquilo que... E aí sabe o que eu faço nessas horas difíceis? Eu busco ao Senhor. Eu não tomo nenhuma decisão adiantado, precipitado. Não, eu vou buscar a orientação do Espírito Santo. Recentemente
estava enfrentando aqui uma provação aqui na igreja, uma luta, uma perseguição. Sabe o que eu fiz? Eu disse para minha esposa: eu não vou tomar nenhuma decisão, eu vou buscar a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai me orientar, o Espírito Santo vai me ajudar a resolver esta causa. O Espírito Santo tem uma saída que eu não tenho, tem uma visão que eu não tenho, tem um propósito que talvez ainda não é o meu, e eu preciso conhecer esse propósito do Espírito Santo. Eu preciso conhecer esta visão, a forma com que o Espírito Santo quer agir, e para isso eu tenho que buscá-lo, né? Então foi assim que eu fiz, e Deus me deu vitória em muitas batalhas, buscando a face do Senhor, buscando a orientação do Espírito Santo. Você precisa, acima de tudo, ouvir a voz de Deus em oração, quando Deus fala no seu coração. Essa é a maior intimidade que um homem pode ter com Deus, é quando ele consegue ouvir a voz de Deus no seu coração. Eu conheço muitos líderes espirituais que, ao invés de buscar as suas experiências pessoais com Deus, fica atrás de profecia, de revelação. Isso é importante, os dons espirituais estão aí, foi Deus que deu, é para ser usado mesmo. Mas coisa boa é quando você busca intimidade para ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração. Para você ouvir o Espírito Santo quando você está orando, você ouvir a voz de Deus falando no seu coração. Em oração, Deus fala com você. Por isso que outro dia eu vi um pastor, não me recordo agora o nome dele, ministrando sobre oração, e ele disse: toda vez, escute esse conselho, toda vez que você terminar sua oração, pare um pouco, líder, pastor, escuta isso, pastora, missionária, obreiro, escuta isso, toda vez que você terminar sua oração, continue pelo menos 5 minutos de joelho, ouvindo Deus falar, porque você falou com Ele, e ali Ele vai falar com você. Sabe, esse é o momento crucial que Deus quer te dar as orientações, que Deus quer ensinar para você qual o caminho, como fazer. Então você tem que orar, terminou a oração, fique pelo menos 5 minutos de joelho, conversando com Deus na sua mente, ouvindo Ele no seu coração. Isso é fantástico, meus irmãos. Muitas vezes, a influência do que ouvimos pode prejudicar a nossa vida espiritual, trazendo malícia ao nosso coração. Então, nós não devemos dar ouvidos a determinados assuntos. Nós, obreiros, temos que ter o ouvido consagrado. Pare de ficar emprestando seu ouvido para ouvir um obreiro falar mal de outro. Pare de ficar emprestando seu ouvido para ouvir um pastor falar mal de outro. Compartilhando, multiplicando notícias ruins de obreiros, de pastores. Porque um pregador caiu, porque filmaram um pastor bebendo, e aí você vai ficar dando ouvido para aquilo, e multiplicando, passando isso para outra pessoa. Não faça isso. Consagre os seus ouvidos ao Senhor. Nós precisamos ouvir cada vez mais a palavra de Deus, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Isto sim mantém o nosso ouvido consagrado ao Senhor. Vida consagrada começa pelos seus ouvidos consagrados. Tá certo? Outra coisa que o salmista pede para Deus, ele também pede a consagração das suas mãos. A mão, gente, a mão, ela pode ser usada para a glória de Deus, mas ela também pode ser usada para vergonha. Então você tem que ter as suas mãos consagradas. No verso 2 ele disse: seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Algumas outras Bíblias têm um outro termo que diz assim: seja o mover das minhas mãos, o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Então aqui é o segundo pedido de Davi, é por suas mãos consagradas. Mãos, meus queridos, estas que venceu leões, que venceu ursos, que venceu gigantes, que tocava harpa e louvava a Deus. Mas ele pede a Deus que tenha as suas mãos consagradas. Oh, glória a Jesus. Aqui ele fala sobre a oferenda vespertina. O que é a oferenda vespertina? Era a oração da tarde.
Ele está dizendo: seja consagrada as minhas mãos. Era isso que ele estava querendo dizer. Seja consagrada as minhas mãos quando eu levantá-las no sacrifício da tarde. Que coisa maravilhosa, meus queridos. Ou seja, era aquele devocional que era feito antes do pôr do sol. Era um momento de oração comum para o povo de Deus. O povo de Deus, antes do pôr do sol, eles tinham o costume de falar com Deus. Esdras capítulo 9, versículo 5 fala sobre isso. Daniel capítulo 9, versículo 21 fala sobre isso. Aliás, Gênesis capítulo 3, versículo 8, desde a criação do homem, Deus se encontrava com o homem, Deus se encontrava com seus filhos na virada do sol, no pôr do sol, para lhe mostrar antes da escuridão que aquele homem não estava sozinho. Era por isso que Deus se apresentava ao homem no entardecer. Era porque antes que chegasse a escuridão, Deus queria mostrar para ele que ele não estava sozinho, que ele se encontrava aos cuidados de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Foi à tarde também que Jesus se ofereceu como um sacrifício pelos nossos pecados. Você sabia disso? Lucas capítulo 23, versículo 44. E também foi à tarde que apareceu depois da sua ressurreição, naquele período que nós chamamos de ascensão de Cristo. Ele aparece aos seus discípulos em João capítulo 20, versículo 19. Enquanto os sacerdotes estavam dentro do santuário oferecendo o sacrifício, o salmista apenas com as suas mãos se apresentava diante do Senhor ao entardecer. O erguer das mãos de Davi simbolizava render-se diante da entrega total a Deus. Quando Davi levanta as mãos, ele também está tendo uma atitude de louvor, de juramento, de fidelidade e de gratidão. Olha só o quanto isso é importante. Por isso que tem uns pregadores, quando eles estão pregando, eles dizem: levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Porque o levantar das mãos, meus queridos, ele indica uma atitude de louvor. Ele indica uma entrega de quem se rende ao Senhor. Ele indica um juramento, uma fidelidade, uma devoção a Ele, ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Então no Salmo 63 e o verso 4, ele disse assim: cumpra-se, assim cumpre-me bem dizer. Aliás, eu vou ler corretamente aqui. O Salmo 63, 4 diz assim: assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as minhas mãos. Oh, glória a Deus! Quando você está ouvindo uma pregação, que você levanta a mão para glorificar o Senhor, porque, irmão, você já percebeu que tem uns obreiros por aí que eles ficam no pé do pastor para ser consagrado, eles querem ser honrados, querem ser consagrado e fica no pé e tudo e coisa, e depois que é consagrado não presta nem para dar um glória a Deus, passa o culto todinho com a boca fechada, não abre a boca nem para dar um glória a Deus. Mas você sabia que quando você levanta a mão glorificando ao Senhor, meu Deus do céu, que coisa tremenda, que coisa tremenda. Quando você levanta a mão glorificando ao Senhor, você está bendizendo o seu nome. Você está adorando a Ele na beleza da sua santidade. Levantar a mão, você não levanta para o pregador que está pregando. Você levanta em glorificação ao Deus Todo-Poderoso. O salmista disse no Salmo 90, verso 17: confirma, Senhor, as obras das minhas mãos. Oh, meus irmãos, nós precisamos purificar as nossas mãos, pedindo perdão pelos erros que cometemos com as mãos, santificar, consagrar as nossas mãos ao Senhor. Mãos consagradas são muito importantes para evidenciar os milagres que Deus quer fazer no seu ministério. Muitos milagres que vão acontecer no seu ministério será através das suas mãos, tá certo? Mas ele também pede para ter os seus lábios consagrados. Verso 3 ele diz: põe guarda, Senhor, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Olha só, meu Deus do céu, esse aqui é o terceiro pedido de consagração de Davi. Davi foi por sua boca que ele
pede que seus lábios sejam consagrados. Em outras palavras, que seus lábios sejam dedicados à oração, dedicados a falar coisas boas. Ele disse no verso 1, inclina os teus ouvidos à minha voz quando eu invoco. Aqui ele está se preocupando, meus queridos irmãos, agora, quando ele diz acerca dos lábios, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. E depois lá na frente ele pede para não comer das iguarias, para não sujar os seus lábios com oferendas. Louvado seja Deus. No verso 6 ele pede que as palavras deles são agradáveis. De fato, meus queridos, Davi não hesitava em cantar e testemunhar publicamente acerca de Deus. E aqui nós temos uma lição importante: a nossa boca precisa ser consagrada a Deus, para falar somente o que agrada ao Senhor. Precisamos pedir que Deus guarde a nossa boca e pedir ao Senhor que perdoe os pecados da nossa língua. Isaías capítulo 6, versículo 5 ao 7, Isaías disse: ai, Senhor, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor. Ah, meus irmãos, meus queridos irmãos, às vezes pecamos pelas nossas palavras, pecamos quando falamos mal do nosso próximo, pecamos quando julgamos alguém com as nossas palavras, e por isso nós temos que pedir perdão. Falar mal dos outros, falar palavras torpes, falar palavras que desagradam o coração de Deus, xingamentos, tudo isso entristece o Espírito Santo. Uma das peças do corpo que mais entristece o Espírito Santo, que mais faz o Espírito Santo se afastar do homem, é a sua própria boca, é a sua própria língua. Tenhamos cuidado com isso, meus queridos irmãos. Nós devemos pedir perdão quando falamos mal de alguém, quando falamos palavras que desagradam a Deus. Se você deseja consagrar os seus lábios, faça um propósito de não falar mais palavras feias, xingamentos, palavrões, nem palavras pejorativas acerca de alguém, muito menos falar mal de alguém. Preocupe-se em cantar louvores a Deus. Não empreste sua boca a Satanás para falar mal do seu pastor, para falar mal dos obreiros da sua igreja, para falar mal da sua liderança, para falar mal da autoridade que Deus levantou sobre a sua vida, para falar mal da esposa, a esposa falando mal do esposo. Não, os seus lábios têm que ser usados para glorificar o nome do Senhor, para render louvores a Deus, para cantar louvores a Deus, para a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Consagre os seus lábios a Deus. Consagre os seus lábios a Deus. Em último lugar, ele também pede a consagração, a santificação do coração. Não permita que meu coração se incline para o mal, está no verso 4. Não permita que o meu coração se incline para o mal. Esse é o quarto pedido do salmista, que tenha o seu coração consagrado ao Senhor. Certamente, meus queridos, Davi sabia, e está em Provérbios 4, 23, o Salomão diz: sobretudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. É muito importante a consagração do coração, para entregarmos a Deus um sentimento e emoções purificados nas mãos do Senhor. Muitas vezes deixamos nosso coração expor os sentimentos maus que contaminam a vida. Por isso precisamos pedir, como está em Filipenses capítulo 4, versículo 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O coração, ele deve ser, meus queridos, ele deve ser um lugar de alegria, de gozo, de regozijo, e não um lugar de amargura. Coração não é lugar de amargura, coração não é lugar de coisas ruins, coração não é lugar de mágoa, coração não é lugar de rancor, coração não é lugar de raízes de amargura, não.
coração, meus queridos, ele tem que ser consagrado ao Senhor. Se você examinar as Escrituras Sagradas, você vai saber o quanto isso é valioso. Lucas capítulo 12, versículo 34 diz assim: porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. O seu tesouro é Cristo, então o seu coração tem que estar em Cristo. E o coração que está em Cristo, ele tem os frutos do Espírito: longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio, e aí por diante. Quando o seu coração está em Cristo, o seu coração tem os frutos do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também mostra os frutos de um coração cheio de Deus. Você quer ter o seu coração cheio de ódio, cheio de mágoa, ou você quer ter o seu coração de Deus, cheio de Deus? Olha um coração cheio de Deus, gente. A Bíblia diz aqui, ó, olha um coração cheio de Deus. A Bíblia diz aqui em Lucas 6,45, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então o coração cheio de Deus vai falar do amor de Deus, vai falar das coisas de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Enche o teu coração. Eu estou aqui, irmão, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Se eu fosse você, aonde você estiver, eu dava um glória do tamanho do seu milagre, porque eu estou aqui compartilhando com vocês essa lição e eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Agora você imagina o que vai vir aí pela frente, né? Você imagina se agora nesse podcast já está assim. Você imagina quando chegar o seminário de pastor para pastor, que será de 11 a 15 de julho, às 22 horas. São milhares de obreiros, pastores e líderes pelo Brasil que vão estar participando deste seminário. Você imagina, você não imagina o que Deus vai fazer neste seminário. Você não tem ideia o que Deus vai fazer no seu ministério, na sua vida, como vai alavancar o seu ministério nesse seminário. Por isso, grave bem essa data, de 11 a 15 de julho, viu? Isso é muito forte, gente, louvado seja Deus. De 11 a 15 de julho, bendito é o nome do Senhor. E aí nós temos aqui, uma lição importante. E Apocalipse capítulo 3, versículos 20, a Bíblia diz que o Senhor está à porta, batendo no nosso coração, né? Lucas 21, 34, Jesus ensinou que nós não podemos deixar o coração ficar sobrecarregado. Salmo 37, o verso 5, a Bíblia diz que nós temos que aliviar o que nos angustia o coração, entregando tudo a Deus. Quer um conselho, meu querido? Quer um conselho, minha querida? Santifica e consagra o teu coração a Deus. Em último lugar, ele pede a consagração da sua mente. Eu estou falando de uma vida consagrada, é o tema de hoje. Ele pede a consagração da sua mente. O verso 5 ele diz: repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça. Aqui ele está. E esse é o quinto pedido do salmista, é que haja óleo sobre a sua cabeça. O óleo nessa ocasião, ele era usado para proteção às securas do deserto, simbolizando unção de Deus que nunca pode faltar. Eu li um livro que dizia que antigamente as ovelhas, por elas ficarem muito tempo no pasto, ou às vezes até caminhando, né, pelo deserto, ao encontro de um pasto para se alimentar, elas inclusive sendo guiadas pelo seu pastor. E naquele tempo no deserto tinha umas moscas grandes que hoje nós chamamos até de mutuca, né? Mas antigamente, não sei como é que é o nome aí no seu estado, mas lá em São Paulo chamava mutuca, aquelas moscas que são maiores. Elas têm um bernes, né? um verme que elas soltam e que aonde aquele verme entra, ele se espalha, ele contamina e ele começa a comer a carne. Então, diz a história que as ovelhas, quando elas se feriam, o pastor tinha que imediatamente passar o óleo da unção em cima daquela ferida, para que o óleo, o azeite, né, ele distanciava a mosca para não pousar naquela ferida e não soltar os bernes, né? Então, meus queridos irmãos,
E aqui o salmista ele tá dizendo que a repreensão do Senhor é como óleo sobre a sua cabeça. Óleo simboliza proteção. Óleo também, meus queridos irmãos, simboliza consagração, simboliza santificação, simboliza purificação. Óleo também simboliza a autoridade, né? E ele diz aqui que o óleo seria na sua cabeça, né? Seria como óleo sobre a sua cabeça, a repreensão. Olha só, ou seja, é como o salmista estivesse dizendo: a repreensão me protege, a repreensão me cura, a repreensão me guarda, a repreensão, ela me mantém no caminho, a repreensão, ela me dá autoridade para exercer em santificação, em consagração. Meus queridos, aqui o salmista se mostra, está disposto a ser repreendido. Que coisa tremenda. Eclesiastes 9:8 tem um texto que diz assim: porque o Senhor repreende a quem Ele ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Aliás, isso está em Provérbios 3:12, né? Em Provérbios 3:12 ele diz que o Senhor repreende a quem Ele ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Tá certo? Então, muitas pessoas não gostam de ser repreendidas, de serem corrigidas, aconselhadas. Líderes espirituais, eles não gostam de ser repreendidos, de serem aconselhados. Obreiros, se o pastor presidente chamar para dar um puxãozinho de orelha, já fica querendo sair do ministério. Eu acho que eu vou sair desse ministério. Pastor não está me respeitando, pastor está pegando no meu pé. É assim que fala, né? O pastor acha que pode falar o que quer comigo. Nariz empinado, peito estufado. Você é obreiro, você não é Deus, viu? Entenda isso, você é obreiro, você não é Deus. Tem que ter repreensão sim, quando precisamos. Eu estou aqui pastoreando todos esses anos. Quantas repreensões eu já recebi do meu pastor presidente, né? É raro isso acontecer, claro, porque eu procuro me manter um obreiro irrepreensível. Mas lá, ou uma coisa ou outra, se ele vê, ele fala: meu filho, não é por aqui, o caminho é esse aqui. E eu aceito ouvir o conselho dele. Quando eu fui construir a igreja aqui, algumas coisas eu queria fazer do meu jeito. Ele disse: não, meu filho, faz assim que é melhor. Entra por esse caminho aqui. Olha, essa construção aí você tem que fazer assim, desse jeito assim. E eu fui obedecendo. Por que eu não vou ouvir uma repreensão? Não vou retroceder quando meu pastor disse: não vai por aí, é por aqui. Não faz isso. Esse caminho aí, lá na frente pode prejudicar, então vai por esse outro aqui que é melhor. Quem sou eu para não ouvir? Tem gente que não gosta não. Se o pastor disser: meu filho, esse culto que você ia fazer na quarta-feira, faz no sábado que é melhor. Ele já emburra a cara. Eu queria fazer o culto, o pastor não quer deixar. O pastor deixou, só que ele pediu para você fazer no sábado, que é melhor do que na quarta. Aí ele: não, agora eu também não vou fazer mais. Pastor quer fazer tudo sozinho, é só ele que manda. Tem obreiro que ele inverte as coisas, irmão. Ele passa a se colocar como vítima. Ele passa a se colocar como vítima, ele inverte as coisas, porque ele é desobediente, porque ele não quer aceitar um conselho, ele não quer aceitar o comando do pastor, ele não quer aceitar uma exortação, ele não quer aceitar uma repreensão. Aí ele inverte as coisas e se coloca como vítima. Tem muito obreiro que faz isso, né? Meus queridos, nosso pensamento precisam ser disciplinados. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, ele disse assim: levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Viu? Então, às vezes, precisamos sim ter a nossa mente santificada, consagrada, mas nós temos também os olhos, né? Temos também o nosso andar, o nosso deitar, o nosso levantar. Bom, eu vou concluir por aqui, mas eu quero dizer para você que o salmista também pediu a consagração dos olhos. Este aqui foi o 6º pedido do salmista. No verso 8 ele disse: em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio. Aqui é como se ele estivesse pedindo a consagração dos seus olhos.
Meus irmãos, nós precisamos. Aliás, aqui Davi já tem olhos consagrados, porque ele diz: em ti estão os meus olhos, né? Então nós precisamos aprender a olhar mais para Deus e menos para o mundo. Olhar para Deus e menos para as pessoas. Irmão, tem pastor que quer parar no ministério porque um obreiro fez isso e aquilo com ele, porque uma irmã da igreja falou uma coisa para ele, porque o irmão está se levantando contra ele. Pare de olhar para essas pessoas, olhe para Cristo. Olhe para quem te chamou. Quem te chamou se responsabiliza. Deus vai transformar essas pessoas que estão se levantando contra você, que estão te perseguindo, ou então vai tirar essas tranqueiras do seu caminho, viu? Não desista do seu chamado, não. Não desista do seu ministério, não. Ou Deus vai transformar, ou Deus vai tirar essa raça do seu caminho, para você continuar a sua marcha, glorificando e exaltando o nome do Senhor, fazendo a obra de Deus, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Fique atento a isso. Louvado seja Deus. E continue firme. Gente, vida consagrada a Deus. Vida consagrada deve ser uma busca constante, até que alcancemos a dimensão de ser totalmente santificado por Deus. Oh, louvado seja o Senhor. E mesmo assim, nunca podemos esquecer que a consagração de uma vida a Deus, ela se constrói dia após dia. Não adianta eu ter a vida consagrada só na segunda. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo eu fazendo besteira. Aí segunda-feira eu vou consagrar minha vida de novo. Não tem uma meia dúzia de crente domingueiro que só vem para a igreja nos domingos. Eles passam a vida toda fazendo coisa errada. Domingo vem para a igreja pedir perdão. Vem para a igreja chorar, pedir misericórdia. Aí depois segunda-feira começa de novo, fazendo tudo errado. Trapaceando pessoas, fazendo negócio errado, mentindo, a semana toda dando em cima dos outros e fazendo tudo errado. Aí domingo vem para a igreja. Vem para a igreja se consagrar, se humilhar, pedir perdão. Segunda-feira começa a prática errada, tudo de novo. Não. Assim não dá certo. Sabe o que dá certo? É você ter uma vida consagrada na segunda, ter uma vida consagrada na terça, ter uma vida consagrada na quarta, ter uma vida consagrada na quinta, ter uma vida consagrada na sexta, ter uma vida consagrada no sábado e domingo você começa de novo. Vida consagrada no domingo, vida consagrada na segunda. É assim que funciona. Tá certo? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus guarde a tua casa, a tua família. Peço uma gentileza para você. Compartilhe esse vídeo com os obreiros da sua igreja. Compartilhe esse vídeo lá no grupo da sua igreja. Compartilhe esse vídeo com os obreiros que você conhece, com os irmãos que você conhece. No mínimo 10 pessoas. Faça isso mais uma vez, por favor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu ministério. Até amanhã, segunda-feira. Amanhã, sabe que dia é? Até amanhã, segunda-feira. Eu não vou falar aqui o dia que tá. Acho que o calendário está meio. Até amanhã, segunda-feira, meio-dia. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.